Vamos para mais um dia, analisando o fechamento da pregão do dia 22, quinta-feira. Lembrando que não é análise de compra nem venda, somente uma análise técnica gráfica dos ativos da bolsa, tá? Separei alguns papéis aqui. Vou começar por IMC. Já completou o alvo que a gente tinha mencionado de 278, tá? A gente tem mais um segundo alvo próximo aqui em 284. O máximo de hoje foi de 2,80. É um papel que está bem bonito, rompeu o caixote, indicadores no semanal estão comprados, IFR também não incomoda, tá? No diário, a mesma coisa, todos os indicadores estão comprados, mas o IFR aqui já começa a incomodar. Ponto importante aqui para a gente ressaltar é o volume que entrou forte aqui na compra, tá? Levou o papel até esse patamar. Assim, é importante a gente ficar de olho, que o papel já tinha feito a dinâmica numa FIBO maior. Tinha feito 61, buscou 111, agora ele foi testar fundo de novo, não conseguiu, falha de fundo, leva FIBOs maiores, tá? Então aqui a gente tem, depois dessa resistência que a gente está agora, a gente tem esse reteste do topo anterior, foi quando ele tinha vindo na 111, movimento normal, em 306, tá? Então a gente tem esse outro teste. Daqui a pouco a gente já coincide com essa LTB, tá? E dessa FIBO interna, a gente está bem no momento de 76.4. O teste seria o 111.8 aqui em 3,38. Mas aqui excederia a LTB, romperia. Né? Então acho que o primeiro movimento é testar esses 3,06 desse topo aqui. Tá? Aí sim dá uma acalmada e ver se ganha tração. Aí a gente tem essa resistência no meio do caminho. Tá? A Rani fechou bem hoje também. O semanal dela tá ficando bem bonito. Mesmo caso de Mel, estava trabalhando no canal de alta, teve o rompimento, fato relevante, tá? Ontem o papel cedeu, hoje ele iniciou também fazendo um pavio aqui para venda, mas o papel segurou aqui no 111.8, que leva a crer que a gente vai ver o papel nesses dois altos que a gente já tinha comentado, entre R$10 e R$10,20. Tá? Então, são os próximos alvos. A gente tem aqui os indicadores todos comprados também, só a DX querendo planar. E no semanal é indecisão, né? Você já viu o estocástico virando para venda, virando para compra. E o Trix também tinha virado para venda, agora no semanal voltou para compra. Mas são indicadores aqui que a gente vai conseguir analisar somente no fechamento da semana que vem. Tá? Então, para esse primeiro momento, a gente se baseia aqui no diário, tá? Que tem um alvo curto. Para o semanal, a gente precisa esperar a confirmação mesmo. Tá? Então, estava trabalhando com uma tendência de alta, bem saudável, fundos ascendentes, fez um rompimento, reteste aqui dessa região de 111.8. Vai buscar aqui os seus 161 e 9,91, tá? Então dou outro papel bonito, tá? No canal semanal que a gente consegue ter uma visão melhor. Uma FIBO maior nem chegou a fazer o 24.6, tá? Mas nessa retração, nesse topo anterior aqui, a gente também vê o papel que está trabalhando numa tendência de baixo, né? Agora fez o 61, rompeu o 111, veio direto para 76.4, aqui funcionando como suporte. O próximo alvo que a gente tem é essa confluência aqui da FIBO interna com a FIBO maior, essa região de 13,54, 13,80. Tá? Então aqui a gente já viu o papel trabalhando na região superior do 76.4, que nos leva a crer que ele vai completar o filé. Tá? Então a gente consegue ver o papel aqui testando seus 13,79. Os indicadores aqui a gente já vê o estocástico querendo virar para venda, né? Ele tá plano. Trix comprado, não teve que na DX ainda, o IFR já incomoda. Tá?
No diário aqui, o Trix vendido, estocástico comprado, teve o kick do ADX aqui, superou esse topo anterior, igual vários papéis que a gente tinha conversado ontem, né? Mas aqui a gente analisa aqui movimentos, né, de subida com volume bem expressivo, tá? Então, o que corrobora com a tese que o papel vai continuar andando até esses dois alvos que eu tinha comentado. Quer pegar um papel aqui, a gente tem que ficar de olho, né? A terceira vez que ele vem testar essa região de 111.8, bem superado. A gente rompendo essa região, foi o que eu tinha comentado ontem também. A gente tem a primeira resistência importante, que seria a média de 200. E logo após dela, a gente tem aqui o papel na região de 10,02. Então, abaixo dos R$10, que seria o 76.4. Então, rompendo 111, né, o papel que já tinha feito o 61 111, tá? Agora a gente vem ver ele testando novamente. Daí, superando essa região, a gente teria um rompimento aqui da média de 21 também. Importante o papel fechar acima desses 8,92, né? O fechamento de manhã vai ser importante. Mas fechando acima, a gente tem 9,54 a primeira resistência e a segunda R$10. Tá? Então, observar bem de perto o volume, acompanhar pelo diário aqui. No diário a gente está com os indicadores todos comprados. E a FR aqui pode chegar a bater quando a gente estiver próximo da média de 200. Vamos analisar Mel aqui agora. Mel também trabalhando na dinâmica de preço, fez o 61, foi reto aqui no 111, não violinou. Tá? O que leva aqui que a gente vai ver um recuo, esperando um teste da média de 9, e um próximo alvo em 4,7 do 76.4, tá? Então, falando de indicadores no semanal, a gente já viu um estocástico vendido, um Trix querendo virar para venda, um DI aqui, um ADX quicando, tá? E FR caindo também. E no diário, antecipação também de uma possível virada aqui no estocástico, mas o Trix ainda comprado. E FR também está neutro, tá? O ADX querendo quicar. Importante também acompanhar volume, né? Se for uma região de volume muito forte aqui nesse Shooting Star, não é bem um Shooting Star porque não fechou próximo da linha, tá? Mas é um ponto importante para a gente analisar. Aqui tem um cruzamento prévio, né, da média de 9 para de 21, com um martelo aqui. A gente precisa de uma confirmação nos próximos dias, tá? Como eu falei de Kepler, esse papel é importante a gente ver como que vai fechar amanhã, tá? Para não fechar de uma maneira que chame venda. Vale a título só para a gente acompanhar aqui, por causa que diariamente, né, o minério não está sendo negociado no feriado chinês. Mas aqui o papel está trabalhando abaixo da média de 9, não conseguiu superar a máxima da semana passada. Então, que leva aqui que a gente vai testar a média de 200 novamente. É importante a gente considerar o seguinte: caso a gente tenha esse reteste, o papel realmente chegue próximo da mínima, aqui nessa região, caso ele segure na média de 200, a gente vai ter uma falha de fundo, tá? Mas o papel a gente não consegue entender, diretamente no minério de ferro. Foi só a situação da China lá para a gente ter um panorama. Mas ele fazendo esse teste aqui e não perdendo esse fundo, aí sim a gente já consegue ver o papel rompendo essa máxima aqui da semana passada, né? Daí sim para trabalhar fechando o gap, buscando um toque na média de 21 também. Então, falando de indicadores, bem plano, né? Sem movimento, sem velocidade, sem decisão, mas eu estou querendo virar para compra. Aqui a gente tinha tido um kick do ADX nesse fundo, tá? Uma região neutra, que também mais virada para sobrevenda. Opa, tá olhando esse meu diário. Diário também daí já está com os indicadores vendidos, tá? Tanto estocástico como Trix. Mas o ADX aqui também bem neutro, tá?
sem conseguir definir qual vai ser o rumo do papel. Aqui a gente vê um EFR ainda mais baixo, mais próximo de zero, em comparação com o 100. Então está mais para sobrevivendo, tá? Então, papel importante aí, mas vou ficar ligado no papel que faz muito gap, né? Abre com muito gap. A gente tem esse gap mais relevante na faixa de 75. Acompanhando aí diariamente para ver se ele faz o teste aqui da média de 200 que a gente tem no semanal e dessa resta inferior. A gente tem como suporte que a gente consegue analisar melhor no semanal aqui, tá? Eu acredito que seguro. Caso não segure, eu venho trabalhar aqui até o 5342, que seria o alvo final. Vamos ver o JBS. O JBS tinha começado a semana muito bem. Próximos outros dias foi cedendo, né? Teve data de corte hoje, dia 22, dos pagamentos, dando de R$1. Tá? Você tem os indicadores comprados ainda, não tem sobrecompra no semanal. Teve kick da DX, Trix comprado, estocástico comprado. A gente vê como que vai fechar amanhã, mas no diário a gente já tem a média de 200 incomodando. Hoje esse teste aqui na média de 9 foi bem importante. A gente precisa do papel voltando a trabalhar em tendência de alta aqui, testando essa média de 200 e rompendo. Tem aquele alvo que a gente tinha comentado antes, dos 21,04, tá? A gente tinha comentado no começo da semana que seria 22,04, mas como teve o corte dos dividendos, né? Então, essa região aqui dos 21 mesmo, tá? Indicadores aqui, estocástico querendo virar para venda, o Trix ainda não está vendido, né? Mas o que tudo indica que se continuar o movimento de queda, aí muda a tendência total. E EFR também não incomoda. Sequoia hoje parecia que tinha rompido aqui a máxima de 178, chegou a bater aqui seus 184, tá? Mas não conseguiu superar o canal de alta. É importante ressaltar que além de superar, a gente tem que ter um fechamento acima dessa região para desconfigurar o padrão e trabalhar assim como o mel, tá? Vou voltar aqui para a Sequoia, continuo achando a mesma coisa do papel, achando que em pouco tempo a gente vai ver ele nos 207. Tem estocástico comprado, mas com sinal de alerta, fica sendo comprado, teve que criar X aqui nessa região, tá? Os IPR já começam a incomodar também. É importante a gente acompanhar o volume, mas a gente vê muita liquidez no papel quando chega nessa região, então praticamente todos os dias fazendo esse pavio, tá? O papel fechou feio, poderia ter fechado melhor. Nos outros dias aqui estava deixando pavio, mas todo dia ele estava fechando acima. Tá? Então o papel não pode perder o canal de baixo aqui, tem que continuar trabalhando quanto antes já romper esse canal de alta e buscar seus 207. Bmob eu não vejo compra ainda, tá? É mais a atitude de acompanhar esse triângulo, né? Ver para qual lado ele vai decidir. Caso seja para cima, a gente tem o primeiro alvo aqui em 15,66, que seria 111,8. Tá? A gente analisando essa fibra interna, que seria azul, com a parte destacada sendo 76,4 e o 111, perdão, sendo o 24,6, o 111 e o 161, a gente tem como alvo ele novamente aqui, tá? Então tá trabalhando uma LTB aqui. Então, a gente superando essa região, o papel aqui busca seus 15,66, segundo alvo em 16,39. Tá? Falando de indicadores, o papel está vendido, tá? Tudo que está vendido, o estocástico está querendo virar para compra, mas precisa segurar nessa região. A ODX também indefinido, né? Teve aqui mais nada muito relevante. Mas a gente já vê uma posição mais neutra, mais sobre venda do que sobre compra. Tá? Então está trabalhando numa região bem chata, mas a gente está segurando aqui nessa CLPA, na parte de baixo aqui do triângulo, né? E enroscado aqui na média de 200. Então precisa definir e decidir o rumo logo. Loja Quero Quero, um papel que está bem bonito,
né? Por mais que hoje tenha fechado o PN2, estava trabalhando nesse canal de alta, rompeu, era uma região de 111,8, voltou, agora está segurando nessa região de topo aqui, que é onde a gente traçou as fibras, né? Na verdade, falei invertido, né? O topo é aqui, o fundo era aqui, mas a gente projetou por conta da tendência de baixo. Tá? Então, era uma resistência que veio suporte. Então, o próximo alvo que a gente tem aqui em 7,24, basicamente R$1 no papel, tá? Estocástico aqui querendo virar para venda, tá? É importante a gente ter um candle forte amanhã, é mais para o sinal ficar bonito. A gente tem um FR alto, mas não está incomodando. A gente tem o QQ da DX nessa região aqui, tá? Tem o Trix comprado. Tem volumes relevantes aqui nessa subida. E no semanal a gente está com todos os indicadores comprados. Esse FR que já incomoda também, mostrando uma região de sobrecompra, tá? Volumes bem relevantes, né? E na semana passada ele tinha fechado com esse martelo, então bem bonito o papel, mesmo que tenha fechado abaixo da abertura da semana, a formação do candle dele é bem bonita, bem chamativa. Então, mais próximo da máxima fechar amanhã, esse candle mais chama compra para a gente buscar aqui seus 7,24, tá? Por fim, a gente tem o Wix, tá? Papel também que a gente vai conseguir decidir amanhã, né? Se vai ser compra, se a gente fica uma visão mais neutra e acompanhando novas entradas, porque a gente está tendo cruzamento da média de 9 com a de 21. Mas assim, está na região de possível violino, né? Essa região de 111,8 tem muito violino, então não dá para se antecipar, querer comprar na abertura. Se o candle semanal já estiver formando uma barra bonita, tem que sempre esperar a sexta-feira para ver como vai fechar o papel. Mas assim, a gente teve o teste aqui nessa média de 50, tá? A gente tem os indicadores todos comprados ainda, e a FR incomoda já. No diário a gente viu que estava trabalhando além da região de 111,8, que eu falei que tem bastante violino. A gente estava trabalhando junto com a média de 200, tá? E aqui o papel já começa a ensaiar, que vai corrigir. A gente já viu um estocástico vendido, o Trix ainda comprado, mas um kick no DX. Então, amanhã vai decidir se o candle do semanal que a gente vai ter vai ser de violino, né? Mas se fechar na máxima, superar essa máxima, aí sim chama compra. Aí a gente teria o alvo de 7,31, tá? Então, vamos colocar aqui um fechamento de 6,70, 6,80. A máxima tinha sido 6,63, né? Mas considerando superar essa média de 50, a gente teria ali mais ou menos uns 60, 70 centavos no papel, tá? Como alvo final sendo 1,8. Não consigo ver outras resistências aqui no papel, antes no gráfico diário como no semanal, tá bom? Então por hoje é só. Amanhã, final da tarde, eu faço o fechamento, quais os gráficos mais bonitos. A gente teve um dia aí que estava sendo que seria venda forte, mas o papel recuperou aí no final do pregão por conta da reunião do Banco Central, né, do anúncio dele que poderia segurar um pouquinho mais para começar a cortar as taxas. Então vamos ficar de olho. Curto prazo, small cap pode sofrer bastante, tanto que a gente vê aqui, cadê? Carteira das smalls, bastante papel que eu nem comentei hoje, que a gente tinha comentado nos outros dias, como por exemplo o selo educacional, candle bem feio, tá? Chama um gap aqui, com volume absurdo, 3 milhões, a média está fazendo quanto? A média de 4 milhões e caindo quase 10%. Tá? Então é importante ficar de olho, tem muita coisa que está subindo, mas ao mesmo tempo que sobe com força, pode cair ainda mais forte, tá?
Então amanhã eu passo outros papéis, torcer para o mercado ser mais um dia positivo para a gente ter mais oportunidade para buscar para a próxima semana. Mas